Olá, tudo bem com você? Comigo está tudo bem. Seja muito bem-vindo e bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Gustavo, sou técnico de segurança do trabalho e o objetivo desse canal é compartilhar com vocês temas relevantes sobre segurança do trabalho, tirar dúvidas e levar ao conhecimento das pessoas como de fato acontece na prática. Hoje, nós vamos falar a respeito do PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, que nada mais é que um documento emitido pelas empresas na qual o trabalhador utiliza para dar entrada em benefício do INSS, como por exemplo, na aposentadoria especial. Pronto, acabou o vídeo, tchau, obrigado a todos. Não é isso não. Na prática não é tão simples. Esse documento tem muitos detalhes importantes que precisam ser observados, principalmente porque tem a responsabilidade de preencher e entregar ao trabalhador. No PPP vão muitas informações que podem permitir que o trabalhador se aposente antecipadamente, por exemplo, em menor tempo, pois tem esse direito caso tenha trabalhado exposto a agentes previstos na legislação em condições de direito à aposentadoria especial. Dependendo do agente, essa aposentadoria especial tem diferentes tempos, que pode ser de 15, 20 e 25 anos, dependendo do agente a que esteve exposto durante o trabalho. Recentemente, estão ocorrendo muitas mudanças nas regras de aposentadoria, inclusive da aposentadoria especial. Mas o foco desse vídeo não é falar da aposentadoria em si, e somente do PPP. Mas então, em que momento a empresa precisa elaborar o PPP? Primeiramente, é importante nós esclarecermos que não somente a empresa emite o PPP, mas também cooperativas de trabalho, sindicato de trabalhador portuário e também pelo sindicato da categoria, em casos que a empresa, por algum motivo, não emita. Mas para empregados em regime CLT, a obrigação é da empresa de emitir. O PPP precisa estar atualizado desde que o trabalhador inicia suas atividades na empresa, até a sua demissão. A legislação diz que o PPP deve ser entregue a qualquer momento. Caso não seja solicitado, que seja entregue no momento da demissão. Não há prazo para a entrega do PPP ao trabalhador, haja vista que é uma obrigação de manter atualizado e entregar na demissão. Ou seja, a qualquer momento, quando solicitado, tem que ser entregue. Eu presencio muito acontecer nas empresas, o trabalhador que já saiu, que já foi demitido, e o PPP foi entregue na demissão. E ele perde o PPP e solicita uma segunda via. Aí sim, aí a empresa precisa de um prazo, mas esse prazo não está previsto na legislação. E a empresa precisa buscar nos arquivos, que às vezes nem está no próprio local da empresa mesmo. Então, ela precisa de mais um tempo. O PPP, de fato, não é elaborado. É bem estranho, né? Mas é isso. Não estou falando besteira. O PPP ele deve ser transcrito de outros documentos que a empresa já tem que ter. Primeiramente, da ficha de registro de empregado, que vai nos dados básicos do funcionário. Ela vai tirar as informações como documentos pessoais, nome, PIS, os próprios dados da empresa, né? Dados sobre a emissão de CAT também tem que ir no PPP. Então elas são retiradas, preenchidas com base nas CATs que foram emitidas. A pessoa do RH ou quem for fazer o preenchimento vai atrás, vai no prontuário do funcionário, pega as CATs que foram emitidas no período e elabora e coloca lá no PPP essas informações. Já os dados técnicos da exposição no trabalhador aos agentes nocivos são tirados dos documentos que a empresa também já tem que ter emitido, que ela já precisa ter, que é o PPRA, que já deixou de ser obrigatório a partir de janeiro desse ano, 2022, o PGR, que entrou no lugar do PPRA, também serve de base, o PCMAT, que é da Construção Civil, o PCMSO também pode servir de base para fazer o PPP. E o PGRTR, é um nome meio complicado, mas ele também pode servir para fazer o PPP. Mas assim, qual que é o principal documento? Aquele documento oficial, que é esse aqui, que é o documento para que sejam retiradas as informações do PPP. É o LTCAT, que é o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, que é emitido por engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Também existem outros documentos que podem servir de base para a emissão do PPP, que são, por exemplo, os laudos técnicos periciais, que são realizados na empresa, emitidos por determinação judicial. Laudos da Fundacentro, laudos emitidos pelo próprio Ministério do Trabalho. Também pode ser feito PPP por eles. Para que sejam feitos os laudos individuais, a empresa precisa autorizar. Então,
precisa que a empresa seja comunicada, tem todo um trâmite para que seja feito. O empregado não pode simplesmente contratar um engenheiro de segurança ou um médico do trabalho, chegar lá na empresa a qualquer momento, qualquer hora, olha, quero fazer o laudo. Não, não é assim que funciona. Isso tem todo um trâmite, tem que ter um processo aí, não um processo judicial, tem um trâmite que precisa ser feito para que a empresa possa receber esse profissional e fazer esse laudo, né? O padrão, como já disse, é que a empresa já tenha o LTCAT e não precise fazer dessa forma, né, com esse laudo individual. Nós dissemos que o PPP ele não é elaborado, né, que ele precisa, que as informações são retiradas dos laudos, mas a pessoa que vai fazer, ela precisa ter conhecimento do que ela realmente está preenchendo. Por exemplo, os agentes que são quantificáveis, como o ruído e os agentes químicos, devem constar apenas quando estiverem acima do nível de ação, previsto nas normas. Ou seja, se o trabalhador não estiver exposto a nenhum agente acima do nível de ação, o PPP vai preenchido com ausência de risco. Antigamente era muito comum as pessoas de recursos humanos ou proprietários de empresas colocar no PPP agente de riscos inexistentes, para que a pessoa pudesse se aposentar, porque era amigo ou sei lá, por algum outro motivo. Hoje, o INSS solicita os laudos e solicita o LTCAT, PGR, PPRA para comprovar aquela efetiva exposição. Ou seja, não adianta simplesmente colocar lá no PPP que tem ruído ou que tem um outro agente acima do limite, por exemplo. Não, tem que ter um laudo que comprove. É muito importante que a pessoa que preenche o PPP com as informações fiéis ao laudo que ela retirou os dados, porque ela pode incorrer até em crime por preenchimento de documento falso. Isso está previsto na lei. Uma coisa muito importante é para o campo grau da GFIP, que é um numeral que vai de 0 a 4. Parece simples, é só preencher ali com o respectivo tipo de exposição que o trabalhador tivesse e pronto, né? Mas ele tem um pequeno grande problema, né? Precisa ter um recolhimento diferenciado para cada grau desses. Então, dependendo do grau, é uma alíquota de recolhimento diferente. E isso é muito comum as empresas preencherem esse campo de forma errada, que não bate com a informação do recolhimento, não é só do laudo, que ela faz e posteriormente ela ser cobrada pelo INSS de forma retroativa, com multa e tudo. Por quê? A pessoa vai ter direito à aposentadoria especial, mas não foi feito recolhimento pela empresa dos adicionais. E isso pode trazer multas e outros problemas para a empresa. Então é importante que esse campo seja preenchido da forma correta, com o que realmente está sendo feito na folha de pagamento na GFIP, que agora, com o E-Social, teve várias mudanças, né? Outra coisa que precisa ser observado são os registros dos EPIs, que lá no PPP precisa ser colocado se é eficaz e o número do CA do EPI que é entregue para o funcionário. Esse número precisa bater com as fichas de entrega de EPI, que o funcionário está assinando durante o contrato de trabalho. Porque isso também pode ser checado pelo INSS, através de uma perícia ou até mesmo por solicitação. E a empresa pode ter problema, porque ela colocou no PPP que o funcionário utilizava um referido EPI e na prática acaba não batendo com os dados que ela tem na ficha de entrega de EPI. Isso é determinante para a concessão da aposentadoria especial, porque o EPI é considerado para a neutralização do agente e, consequentemente, da aposentadoria especial. Sendo assim, é pelo número do CA que se sabe quantos, por exemplo, no caso de um agente químico, quanto que aquele respirador, por exemplo, atenua, né? Ou no ruído, quanto que o protetor auricular atenua. Então, é muito importante esse código, o número do CA está batendo certinho. Outra coisa que precisa ser observada é a descrição da atividade. É muito comum também nós vermos em laudos a descrição da atividade ser feita conforme o CBO. A empresa que elaborou o laudo pega a descrição da atividade do CBO, lá do site do governo, e a coloca no laudo. Mas às vezes, de fato, não bate com o que o trabalhador faz. E isso é um grande problema, porque pode colocar ausência. Você pode colocar, por exemplo, a ausência de agentes nocivos, lá nos campos pertinentes. Mas lá na descrição da atividade está descrito que o trabalhador faz alguma atividade que envolva produtos químicos, por exemplo, ou ruído. Então é muito importante que as descrições de atividade batam com o que realmente a pessoa fazia. Quanto à elaboração do PPP, precisa ser feita por uma pessoa responsável da empresa. Ou seja, quem assina o PPP precisa ser uma pessoa que tem autorização legal da empresa para fazer esse documento. Para assinar o documento, ela precisa ter a anuência da empresa para o preenchimento do PPP. No PPP precisa constar o nome e o CPF desse responsável pela assinatura. Mas e agora com o E-Social da Segurança do Trabalho?
Como vai ficar o PPP? Bom, as informações que nós temos é que o PPP vai passar a ser substituído pelo E-Social a partir de 2023. Por que eu estou falando as informações que nós temos? Porque isso já era para ter acontecido em janeiro de 2022. Não aconteceu porque o governo, dia 28 de dezembro, se não me engano, soltou lá uma portaria dizendo que o PPP só ia passar a ser substituído a partir de janeiro de 2023. Então, até então, está valendo isso. Mas que as informações anteriores vão ser fornecidas em papel, mesmo como já era feito. Então, o que a gente está recomendando para que as empresas é que até hoje está previsto que a empresa faça o PPP em dezembro de 2022. E a partir de 2023, não. Aí não vai precisar mais fazer o formulário do PPP, papel. Ele já vai ser automaticamente lançado no sistema do governo, através do E-Social. E o INSS vai extrair essa informação direto, de forma automática. Segundo as informações que estão previstas, vai haver um aplicativo e o trabalhador vai acompanhar em tempo real as informações dele que estão no E-Social. Sendo assim, ele vai ter acesso automaticamente aos riscos que a empresa lançou para ele. E isso pode ser uma questão importante, porque o trabalhador vai ver lá, por exemplo, que não está lançado um agente e ele vai reclamar na empresa que o agente não está sendo lançado. Por que não está lançando aquele agente que ele sabe que tem no ambiente de trabalho? Para quem já elabora o PPP hoje, é muito importante que se atente que houve alterações muito grandes no formulário do PPP. Teve uma nova instrução normativa, que é a Instrução Normativa 128, de 28/3/2022. Nela foram colocadas várias questões a respeito da aposentadoria especial e uma delas é o tratamento do PPP. Inclusive com um novo formulário, que realmente é novo, tá? Mudaram algumas coisas assim importantes. Tem coisas ali que são bem diferentes do que era feito antes, campos que não existiam no formulário anterior. Então é bom ficar atento, dar uma olhada na instrução normativa, porque tem informações lá a respeito dos documentos do E-Social, por exemplo, também, que estão sendo feitos agora e dessa forma. E a gente pode incorrer em erros se não observarmos corretamente essa instrução normativa. Todos os vídeos que a gente já fez até aqui nesse canal têm total relação com o preenchimento do PPP. Então, quer dizer, as ações de segurança do trabalho são conectadas. Nós falamos anteriormente do PGR, nós falamos a respeito do LTCAT, e se a empresa não tem esses documentos, agora ela pode ter que elaborar um documento às pressas para preencher o PPP. Como a gente já disse no vídeo anterior, todas as ações que são feitas, planejadas no seu tempo, podem ser feitas de forma programada, que você consiga prover os recursos. Vamos supor que a empresa nunca fez o LTCAT ou um PGR. Ou a sua empresa já tem, sei lá, 20 anos no mercado. Você julga que não tem nenhum risco e de repente um funcionário está requerendo aposentadoria especial. Ele pede o PPP, a empresa é obrigada a fornecer. Para isso, vai ter que fazer um laudo. Aí vai lá, faz um LTCAT. Nesse laudo fica comprovado que tem ruído, por exemplo, acima do limite de tolerância. Só que você nunca fez o registro da entrega do EPI ou de repente nem entregou o EPI. O funcionário que comprova o EPI, que comprava, por exemplo, o EPI dele. A empresa acabou de descobrir um problema muito sério porque pode ter que fazer uma indenização para o INSS. O funcionário vai ter direito à aposentadoria especial. E aí ele pode pedir na justiça, numa ação trabalhista, a insalubridade, porque ele estava exposto a ruído e não tinha EPI. Porque com todo esse trâmite vai ficar comprovado que ele estava exposto a um risco e não tinha nenhum EPI. Quer dizer, é um caso perdido. O objetivo desse vídeo era trazer informações sobre o PPP, de uma maneira geral. Não é se aprofundar muito no assunto, mesmo porque esse assunto é extremamente complexo. Se a gente for realmente se aprofundar nele, vira um curso. Esse vídeo já está sendo aqui, ó, o vídeo mais longo que eu já fiz nesse canal. Então, quer dizer, e eu não falei quase nada. Tem muita coisa para falar a respeito do PPP. Então, realmente é um assunto muito complexo, muito complicado, muitos detalhes tem nele, né? E ele pode incorrer em muitos problemas para a empresa. Muita coisa para se falar. Então, pode ser até que eu volte a repetir esse assunto em algum momento, porque estão sendo feitas muitas mudanças e isso é muito importante que a gente venha aqui atualizando, né? As pessoas que trabalham com segurança do trabalho, RH, advogados, precisam estar buscando informações, porque realmente está sofrendo muitas alterações, muitas mudanças importantes nessa área. Agora eu venho pedir, né, caso não seja inscrito no canal, que já se inscreva. Se gostou do vídeo, que deixe seu like e faça seus comentários. Lembrando que no canal tem muitos vídeos sobre temas variados que podem ser muito importantes, até mesmo para complementar esse assunto. O tema de hoje é muito relevante, tanto para o trabalhador quanto para as empresas.
O preenchimento errado do PPP pode fazer com que o trabalhador não consiga se aposentar e pode trazer multas para a empresa. Como já disse, custo financeiro alto. Então é muito importante que todos tenham total conhecimento desse assunto e que tenham domínio, para que não haja problemas no futuro. Que eu vou me despedindo, peço mais uma vez que deixe seu joinha, deixe seu like e que já se inscreva no canal. Se for possível, compartilhe para que cada vez mais pessoas tenham acesso a esses vídeos que buscam de alguma forma trazer mais e mais informações sobre segurança do trabalho para todos. Muito obrigado, tchau e até o próximo vídeo.